Vou me apresentar de novo. Meu nome é Roger Ancelotti, eu sou médico radiologista há 38 anos e atualmente dirijo o Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem, Rio Imagem, aqui na Central do Brasil, em frente, na Presidente Vargas, 1733, aqui no centro do Rio de Janeiro. E a gente trabalha com radiologia geral a vida toda, trabalho com tomografia computadorizada, ultrassonografia já trabalhei, mamografia, ressonância e etc. Né? Então, nós temos inúmeros técnicos trabalhando conosco aqui e trabalhamos em outros lugares também. Eu sou médico do Estado, sou médico perito legista do Instituto Médico Legal, estou me aposentando. E hoje a minha falação vai ser sobre tomografia computadorizada no diagnóstico preditivo do Covid-19. Eu vou iniciar a minha apresentação. Então, bom dia a todos, um bom proveito. Bom, esse é a fachada do Rio Imagem, né, aqui no centro da cidade. O Rio Imagem é para quem não conhece, um prédio de 2 andares, onde nós temos 2 aparelhos de ressonância, 2 tomógrafos, 4 mamógrafos, 4 aparelhos de ultrassons, 4 aparelhos de eco e 2 aparelhos de raio-x, tudo digital, né? Então, a gente trabalha num prédio de 10.000 metros quadrados, atendendo a população do estado do Rio de Janeiro, ou seja, a capital e mais 91 municípios. E o que eu vou falar hoje é o valor da tomografia computadorizada como método preditivo da Covid-19. O que é um método preditivo? Hoje a gente sabe que até agora, mesmo na segunda onda, a gente não tem conforto de testes de diagnóstico, né? Seja teste rápido, seja PCR-RT, e a gente viu e vem vendo que a tomografia computadorizada, muitas das vezes a pessoa que tem sintomas de uma pneumonia e vem até um serviço, seja de emergência, no hospital ou num centro de saúde, que recentemente o prefeito Marcelo Crivella, o prefeito que sai, instalou vários tomógrafos em diversos serviços. A gente tem como fazer o diagnóstico preditivo da Covid-19 pela análise das imagens. E como funciona isso? Primeiro, o que é o Covid, o novo coronavírus? O coronavírus, o esquema dele é essa organela que se chama corona, em face de ter a coroa. Corona em latim, em italiano, em espanhol, é coroa. Por isso que se chama coronavírus, o vírus que tem uma coroa, e não porque acomete os coroas, que nem eu e o Brasil, mas sim porque ele tem uma coroa, né? Qual é a sintomatologia da Covid-19? Todo mundo já sabe, mas vamos recordar. Febre, dispneia, né? Falta de ar, dor torácica, dor de garganta, cefaleia, dor de cabeça, astenia, que é moleza, arrepios, calafrios, mialgia, que é dor muscular, anosmia, esse é um sintoma muito frequente, anosmia e perda. Anosmia é a perda da sensação do olfato e a perda do paladar associado. E nessa frequência, os sintomas mais comuns, quais são? O primeiro de todos é a tosse. Em segundo lugar, nós temos a febre. Em terceiro lugar, a dificuldade respiratória, ou seja, a falta de ar. Nós temos o desconforto respiratório, que é aquele nariz entupido, dores musculares, dores de cabeça e dor na garganta. Então, vejamos. O tratamento, não há tratamento específico ainda para a Covid. Tem se tentado muitas coisas que dão uma melhora no paciente, como antibióticos, como a azitromicina, desculpe, foi à frente,
antibióticos, vermífugo, antiprotozoários, plasmaferese, anticorpos monoclonais, carrapaticidas, vitaminas e minerais, né? Usa-se muito vitamina D e zinco, mucolíticos, que são xaropes para desfazer o muco, surfactantes, anticoagulantes, como heparina e seus derivados, corticosteroides, que são os corticoides, sem o pulso terapia, imunossupressores, que são até remédios usados para câncer em estados mais graves, já se utilizou, antivíricos antigos e novos, né? O AZT já foi tentado, e o Remdesivir foi usado até no próprio presidente Trump, e antimaláricos. Aqui há uma grande discussão em relação à cloroquina e hidroxicloroquina. Eu fui médico militar durante 13 anos e o Brasil lembra disso. Eu usei muito cloroquina e hidroxicloroquina quando estava servindo fora do Rio, em lugares endêmicos de malária, como antimalárico. Como anti-inflamatório, colegas reumatologistas usam até para algum tipo de tratamento de algumas artrites, né? Mas especificamente para o tratamento da Covid é muito controverso. Eu sigo a palavra dos especialistas. Essa é minha querida amiga e da minha esposa, a doutora Margarete Dalcomo. A própria doutora Margarete Dalcomo relata aqui nesse artigo do Globo e da revista Época, no dia 25/2, que ela teve, à época, em maio, ela teve a doença e ela mesmo não usou em si próprio. Quer dizer, quando o médico, mesmo abalado por uma doença que não tem cura, não utiliza, e a maior especialista do Brasil em Covid, uma das maiores especialistas, a pneumologista referência em tuberculose na OMS do Brasil é a doutora Margarete Dalcomo. E ela não usou em si próprio e desaconselho usar, não sou eu, um simples mortal, que vou afirmar que a cloroquina funciona. Bom, eu vim aqui falar sobre quais são. Quando é que a gente deve usar o exame de imagem ou não? Quando realizar ou quando não realizar exames de imagem num paciente que tenha suspeita de Covid. Nos assintomáticos, nunca se recomenda os exames. Roger, Pacientes. Oi. Roger, só um minutinho. Faz um favor, admite o pessoal aí que está tentando entrar, por gentileza. Quem é? Como é que eu admito? Você clica do lado e aparece Admite. admite. Eu vou botar Isso. admite o all. Isso? Isso. Aí, de vez em quando, Ah, você você pode me. clicar. Isso, tudo bem. Eu vou passar para aqui para o outro lado, que aí conforme for tentando, eu dou esse admit all aqui, tá? Isso, tranquilo, tranquilo. Valeu. Então você me avisa também. Bom, Aviso, aviso. então a gente voltando, né? Os assintomáticos nunca se recomenda os exames de imagem. Nos pacientes leves e moderados também não. Mas os sintomáticos leves, os hospitalizados e sintomáticos com quadro grave, deve sempre se fazer uma tomografia. Eu trabalho em hospitais também e eu sempre aconselho os colegas o seguinte, os colegas médicos e até se os técnicos e tecnólogos que estão nos ouvindo estiverem aqui, em lugares que não tem um médico radiologista para dar essa orientação ao médico assistente, deem essa orientação. Toda vez que o paciente entrar com suspeita de alguma doença que possa lembrar a Covid, deve-se fazer, junto com a tomografia, um raio-x de tórax. Porque no momento em que você compara uma teleradiografia de tórax com um quadro tomográfico já típico de Covid-19, ontem à noite eu estava num jantar com a minha família e a cunhada do meu filho, né, que é médica também, que estava em casa, ela
que é médica CTIsta, ela perguntou para mim: Roger, a gente pode fazer diagnóstico de tomografia e fazer notificação pela tomografia que a pessoa está em Covid? Olha, durante essa pandemia, esse novo surto de Covid, se você encontra todos os sinais radiológicos, tomográficos de Covid, você pode afirmar que a pessoa tem uma doença viral, né? Eu já vi o H1N1 há 10 anos atrás, com um quadro tomográfico radiológico muito parecido com esse. Só que, diante da infecção por Covid, obviamente que a gente tem que pensar primeiro em Covid, mas, assim, em termos de notificação compulsória da doença, eu não posso afirmar que aquilo seja Covid, porque eu não tenho como afirmar etiologicamente que possa ser Covid. Mas, voltando aqui, deve sempre fazer uma radiografia junto com a tomografia, porque muitas das vezes os pacientes pioram, são entubados e não conseguem voltar lá no tomógrafo para fazer uma nova tomografia. Você tendo a primeira radiografia, você pode repetir no leito, seriadamente, no leito da UTI, do CTI, ou da unidade intermediária, repetir seriadamente a tomografia diariamente, ou de 2 em 2 dias, para você ter o controle radiológico desse quadro. Então, vamos em frente. O que eu vou encontrar na tomografia computadorizada? O que é o quadro típico que vai dar a predição do que aquilo pode ser uma Covid? O quadro principal sinal tomográfico são as opacidades em vidro fosco ou vidro despolido, que são em cerca de 91% dos casos. E elas aparecem mais nas periferias pulmonares do que nas partes centrais. Elas costumam ser bilaterais, elas acometem múltiplos lobos, os 2 lobos superiores, o lobo médio, os 2 lobos inferiores, e mais frequentemente os lobos inferiores. Mas 75% acomete todos os lobos. Então, vejamos. O que é uma opacidade em vidro fosco? A opacidade em vidro fosco é um processo patológico que está relacionado ao espessamento do interstício peribroncovascular e o colapso dos alvéolos. E ali, naquele colapso dos alvéolos, a gente tem aumento do fluxo sanguíneo capilar e essa associação de fenômenos fisiopatológicos dão essa aparência algodonosa, ou em vidro despolido, ou em vidro fosco nos pulmões. Se não, vejamos, esse é um vidro fosco típico, né? Lembra um vidro que está sujo, um vidro despolido, né? Olha, são áreas periféricas algodonosas em vidro despolido. Isso é típico da Covid. Senhores técnicos e tecnólogos que estejam assistindo, se virem isso e não tiver um médico radiologista e o clínico estiver por lá, mostrem para ele: doutor, isso aqui parece vidro fosco. Olha, múltiplos lobos acometidos por vidro fosco, né? Alguns casos são meus e outros são do meu filho, né? Eu tenho um filho, doutor Roger Ancilotti Filho. Muitos por aí devem ter trabalhado já com ele durante essa jornada que a gente já é médico há 38 anos, e meu filho já é médico radiologista há 10 anos. Então, esse cara me doou, que é meu filho, me doou uns casos dele. Não está passando. Ah, foi. Pode ser unilateral, né? Acomete os 2 lobos mais frequentemente. Esse aqui está bem típico, esse aqui está de contorno esmaecido, né? Então, ele pode ser unilateral, a opacidade em vidro fosco. E os outros achados comuns da tomografia computadorizada são as consolidações, que quase sempre está associada ao vidro fosco,
as opacidades reticulares, que reticulares vem de renda, então, renda de roupa, né? Então, a gente pode ter um espessamento septal, lembrando um rendilhado no pulmão. A pavimentação em mosaico. O que é a pavimentação em mosaico? Um grande exemplo de pavimentação em mosaico é a calçada de Copacabana, né, feita de pedra portuguesa. Existem também outras obras de arte da antiguidade que são feitas em mosaico, mas aqui no Rio de Janeiro, e o mundo todo conhece, a calçada de Copacabana, feita em pedra portuguesa, é um tipo de mosaico. O sinal do halo e do halo invertido e o espessamento peribroncovascular. Peribroncovascular em torno dos brônquios e em torno dos vasos. Um espessamento do interstício em torno do brônquio, em torno dos vasos. Bom, o que é consolidação? A consolidação também já foi chamada no passado de condensação. Tem um microfone aberto aí. Valéria, eu acho. Tem vários microfones abertos. Valéria, Fábio. Bom, a gente, voltando à consolidação. A consolidação é o preenchimento dos espaços alveolares por um produto patológico qualquer, como um exudato na pneumonia, transudato no edema, na hemorragia sangue, na pneumonia lipoídica, gordura e etc. Então, a gente vê a consolidação ou condensação pulmonar muitas das vezes permeados por broncogramas aéreos, permeado pelo próprio brônquio que está cheio de ar. Então, vejamos. Olha, essas são consolidações pulmonares com o broncograma aéreo. O brônquio moldado dentro da condensação, dentro da consolidação. Aqui, olha, condensação periférica com pequenos brônquios moldados. Vamos lá. Condensação periférica associada em pavimentação em mosaico. Uma pedrinha preta, uma pedrinha branca. O médico radiologista tem muita imaginação, mas tem que ter imaginação para tudo na vida, senão a gente não inventa nem analisa as coisas. Bom, o que é a pavimentação em mosaico? É a superposição de opacidades em vidro fosco com uma área de pulmão são, né, sem doença. Então, há preenchimentos dos compartimentos intersticiais e alveolares. O termo para pavimentação em mosaico em inglês é crazy paving, ou seja, pavimentação maluca, né? Seria essa tradução ao pé da letra. Olha aqui, ó. Lembra um rendilhado e uma pedrinha branca, uma pedrinha preta, uma pedrinha branca, uma pedrinha preta, aqui, acolá, e nós temos aqui a chamada pavimentação em mosaico, né? Então, nós temos um sinal típico e preditivo da Covid-19 quando acomete os pulmões, né? Aqui tem um derramezinho pleural associado, olha, né, que também pode, não é frequente, mas pode se associar a um derrame pleural, a condensação. O que é o sinal do halo? O sinal do halo é quando há preenchimento nodular de um alvéolo, né, por uma consolidação arredondada. A gente, em torno daquela consolidação, a gente vai enxergar um halo. E o sinal do halo invertido é o halo em volta, ou melhor dizendo, negativamente à consolidação. Vejamos, então. As imagens falam melhor do que a palavra. Olha aqui, ó. Esse é o sinal do halo, né? Uma condensação com um halo em volta. Uma consolidação focal
nodular, que também eu tenho visto agora na segunda onda muitos nódulos assim, mas aí eu amplio a imagem e consigo ver o halo em volta. Olha, esse sinal do halo é bem típico da Covid-19. E o halo invertido, o que seria, Roger? Aqui, ó, o halo é branco, circundando toda a consolidação. Tá fácil de ver aqui, ó, o sinal do halo invertido, né? O sinal do halo invertido. E normalmente esse sinal do halo é associado à consolidação e frequenta mais os espaços subpleurais, né? Eu estou aqui admitindo mais gente que está entrando, né? Então, admitir mais. Vejamos, então. Bom, outro sinal do halo invertido. Aqui, uma tomografia, o filminho da tomografia de um paciente na 7ª década de vida, com febre diária, com início a 6 dias. Uma grande, um outro exame que é feito no paciente é a dosagem do D-dímero, né, que são produtos da degradação, da coagulação do sangue. Porque se sabe hoje em dia, e aí eu ia ter que dar uma aula de mais 2 horas para falar da cascata da coagulação, as citocinas, etc. Tal. Mas o correto é o seguinte: quanto mais alto esse D-dímero, pior é o estado do paciente, porque fenômenos tromboembólicos é que levam a todas as complicações da Covid. Isso já está comprovado pelo mundo afora, nos Estados Unidos, na Itália, em países que têm, infelizmente, muito mais casos que nós, proporcionalmente, como a Itália. A Itália tem 60 milhões de habitantes e está perdendo 836 pessoas por essa doença nesse segundo pico. Aqui é um outro paciente na 5ª década de vida, né, com tosse, mais dor torácica, né, e já começa a aparecer opacidades em vidro fosco, né, opacidades de contorno esmaecido em vidro fosco. Então, esse paciente, como ela era ambulatorial, eu não tenho a data que iniciou essa doença. Se não, vejamos. Esse é um padrão indeterminado, um paciente que só tem uma pequena opacidade em vidro fosco. Ele é um paciente de uma clínica particular que eu dou laudo lá em Campo Grande, mas eu dei a dica para o colega, eu botei a observação que isso sim pode ser Covid. Uma paciente do sexo feminino com sintomas gripais procura o consultório do clínico e com dispneia, febre, e a gente encontra só esse foco aqui. Mesmo por esse foco, eu, como médico, eu tenho que aconselhar meu colega clínico a iniciar o tratamento, a iniciar os cuidados dessa paciente. Existem outras doenças. Essa paciente tinha um quadro anterior de fibrose pulmonar. Pode-se dizer que essas consolidações poderiam ser achadas em outras doenças. Só que é o seguinte, diante da pandemia da Covid-19, eu vou pensar em pneumonia bacteriana específica ou inespecífica? Não, já que eu vou dar antibiótico, eu faço antibióticos de largo espectro para cobrir diversos tipos de patógenos e considero isso, sim, mesmo indeterminadamente, que seja a Covid-19. Esse paciente tinha tosse e febre, raras opacidades em vidro fosco bilateralmente, distribuição multilobular, mas de contorno esmaecido e um espessamento septal, né?
o comprometimento dele era leve, porque hoje, através da tomografia computadorizada, uma outra coisa que é bacana da gente fazer, mesmo visualmente, é saber se tem abaixo ou acima de 25%, abaixo ou acima de 50%, porque aí você pode levar ao leve, abaixo de 25%, ao moderado entre 25 e 35, 40, e acima de 40, 50, grave. Né? Então, quanto mais focos de consolidação, melhor dizendo, de opacidade em vidro fosco você tiver, e quanto mais o parênquima pulmonar comprometido, mais grave é a doença atual do paciente. Né? Às vezes a gente encontra pessoas que têm... Na minha casa mesmo, eu tive isso, né? A minha filha de 18 anos, que é a caçula, uma hora dessa fez uma dispneia muito grande, mas sem febre, sem tosse nem nada. Mas pessoas mais velhas procuram o hospital com dispneia, mesmo emocional, porque já estamos há meses restritos em casa, né? Então, muitas pessoas fazem dispneia subjetiva, né? E não aparece. Tem alguém aí com o microfone aberto. A Luana está falando aqui, está com o microfone aberto. Terças e quintas, amiga, por favor, me lembra, eu esqueci. E olha que eu estou passando para minha amiga aqui, lá da PG34, estou passando para uma amiga minha. Todo mundo está vendo, esqueci de tu, esqueci. Bom, fechei o microfone. Desculpe aí, pessoal, mas estava com ruído. Essa senhora não tinha nenhum sinal de Covid, mas o PCR foi confirmado 7 dias depois. Bom, esse é um padrão atípico, né? O paciente tem tosse há 15 dias, tem o PCR positivo e só tem espessamento do interstício peribroncovascular e espessamento dos septos intralobulares. Um padrão típico: paciente com opacidade em vidro fosco, broncograma aéreo, bronquiectasia, sinal do halo aqui embaixo, sinal do halo invertido, né, aqui embaixo, e esse é um padrão típico de um paciente na 4ª década com tosse e febre. Um padrão indeterminado com raras opacidades em vidro fosco, esse é um colega médico, né, e com espessamento peribroncovascular, mas tem aqui um pouquinho de opacidade em vidro fosco, e a gente já pode começar a desconfiar que tem Covid. Um padrão típico em outro profissional de saúde, com uma evolução temporal no 14º dia, que evoluiu para consolidações e opacidades em vidro fosco. Então, como eu disse no início, a gente pode dar o diagnóstico para o médico clínico que isso muito provavelmente seja Covid. Né? Outro padrão típico de uma paciente que logo no começo da pandemia, que ainda nós não tínhamos os quadros aqui, veio de uma viagem à Europa e aos Estados Unidos, né? E chegou aqui logo no começo da doença com esse quadro pulmonar. Foi aí que a gente começou a aprender. Eu, como sou ítalo-brasileiro, né? Meu sobrenome é Antilotti, que é um sobrenome italiano, eu venho me correspondendo com os meus colegas italianos desde o começo do ano. E isso eu já vinha assistindo publicado em artigos científicos desde o começo do ano. Quando chegou aqui em abril e maio, eu já tinha alguma ideia do que seria e, com a nossa experiência, fomos estudando mais. Outro quadro típico, esse aqui circunscrito ao lobo superior direito e um pouco no lobo médio. Olha como dá para quantificar e especificar quantitativamente e qualitativamente como os pulmões estão
afetados. É um paciente ex-tabagista que, além de ter Covid, tem os pequenos focos nodulares, pequeninos nódulos centrolobulares, que são provavelmente por bronquiolite, por tabagismo, né? É um paciente na 7ª década de vida.